Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal do Movimento Una eu vou falar um pouco sobre o que é a liberdade. É porque as pessoas normalmente confundem a liberdade com o querer egóico. Por exemplo, o querer egóico de fazer o pecado, por exemplo, o adultério, ou o querer egóico do sobrepor a sua vontade, o seu ego, sobre o próprio um que todos somos, sobre o próximo, entende? E aí as pessoas confundem isso com a liberdade. Então eu gostaria de explicar hoje o que é a liberdade de verdade. Primeiro, é necessário definir que é totalmente diferente o fazer o que você quiser com a liberdade real. A liberdade real vem de dentro de você. Ou seja, a liberdade real é o seu querer egóico, o seu querer da sua consciência objetiva, o seu querer diário, se tornar um só com o seu eu superior, com a palavra do Pai, dentro de você, entende? E isso é a real liberdade. É viver de acordo com a própria lei, que é o amor. É amar ao próximo como a si mesmo e a Deus, o próprio Pai, acima de todas as coisas, entende? E entender isso é que é entender a liberdade. E aí eu escrevi algumas coisas sobre isso. A partir do momento em que você sobrepõe o seu querer egóico à vontade do Pai, à própria palavra de Deus, o amor real, o que você está se tornando é escravo justamente do próprio pecado, escravo de si mesmo, entende? E isso é a negação da real liberdade. Eu vou ler duas passagens que eu escrevi hoje que mais ou menos explica bem o vídeo. A real liberdade é transformar o querer egóico, o seu querer, a sua vontade, com o querer do eu superior, do Pai, a verdade, dentro de você. É viver por ti, tendo a lei, o amor, ou seja, a própria lei é o amor, a te reger. O amor ao próximo como a ti mesmo. A lei é a liberdade. E a real liberdade é o amor. O amor faz parte do viver a liberdade, o lutar pelo amor, pela sua própria liberdade. O amor é a lei, que é a própria palavra de Deus, que é o eu superior dentro de você. Pelo amor, a verdade em si está acima do querer, sempre está acima do querer. A verdade é o amor em si, na sua mais sublime expressão, entende? Ao você enxergar que essa verdade te rege e que você tem que ser regido por ela para viver em liberdade real, você desfaz a escravização do pecado, entende? A escravização do egoísmo, do seu ego em si. Pelo amor, a verdade acima do seu querer, sendo uma só vontade com a própria verdade. O amor, o Pai, o Cristo, o Espírito Santo dentro de ti. E esta é a verdadeira liberdade. É viver em consciência que você vive a verdade realmente e compreende que a verdade não é só sua, mas ao você se tornar, sobrepor o seu ego ao próximo, ou o seu ego, o seu querer à própria vontade de Deus, por exemplo, perder sua vida se drogando, ou perder sua vida adulterando, sabe? Ou perder a sua vida em adultério, no caso, ou perder a sua vida em pecado constante, aceitando o sistema em si. A real liberdade é lutar pela verdade em si. E hoje eu fico por aqui e até mais.